Então tá. Vamos começar falando sobre o ponto final. Então, ponto final, simplesmente ponto, é um sinal gráfico que, como o próprio nome indica, é utilizado no final de frases declarativas ou imperativas, que são as imperativas, afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. Então, o ponto final, ele representa uma pausa, só que é uma pausa mais longa, diferente da vírgula. A vírgula, ela representava uma pausa curta na frase e também que continuava, né? Que as ideias continuavam, elas não acabavam ali. Então, a vírgula era essa pausa mais curta e tinha coisa mais para frente. Agora, o ponto final, não. O ponto final representa o fim de uma ideia. Então, ele é uma pausa mais longa. Finalizou uma ideia, usa o ponto final. E aí você começa outra ideia em seguida. Então, o ponto final é um sinal gráfico, é um sinal de pontuação que delimita as frases de um texto, apontando o término do discurso. Note que se as frases forem interrogativas, ou seja, perguntas, utilizamos o ponto de interrogação. E se forem exclamativas, o ponto de exclamação. Então, quando diz aqui que a gente usa o ponto final para frases declarativas ou imperativas, é diferente de quando a gente tem uma pergunta ou quando a gente está exclamando uma coisa. Vamos dar uma olhadinha. Tem mais umas situações também, né? Então, além disso, ponto final. Então, além de ser usado para demarcar esse final de ideia, né, final de frase, pode ser usado para indicar abreviaturas e siglas. Então, aí tem lá o Dona Maria, que é o D e ponto, Dom João, senhor ou senhora, né? Também serve para abreviar página ou nome de organizações, como o caso da ONU, entre outras coisas, né? Então, vários tipos de abreviações, né, abreviaturas podem ser feitas com um ponto final. Olhem exemplos de frases com o uso do ponto final. Fiz um bolo de fubá para o lanche. Que tipo de frase é esse? Vocês sabem me dizer? Pensando no que eu acabei de falar, nos casos que eu acabei de falar para vocês, que a gente usa o ponto final. Quando eu digo fiz um bolo de fubá para o lanche, o que eu estou fazendo? Uma, Afirmação, afirmando. uma declaração. Estou declarando. Então, frases declarativas. Olha de baixo. Todos os dias ele sai de casa às 6 da manhã. Então, terminei uma ideia aqui. Eu não poderia colocar, por exemplo, todos os dias, ponto. Ele sai de casa às 6 da manhã. Não faria sentido. Por quê? Porque todos os dias está demarcando quando é que acontece o que vem em seguida. Então, por isso a gente tem uma pausa mais curta e aí o uso da vírgula. Mas a hora que acaba a ideia final mesmo, completou o sentido, passou toda a mensagem que você desejava, daí sim vem ponto final. Aí a frase de baixo. O arco-íris tem 7 cores. Ponto. Afirmei, declarei. Então, ponto final. E por último, a Sabrina e a Ana Clara estão esperando por mim na portaria. Ponto. Então, veja, eu não tô. Porque a exclamação e o ponto de interrogação, eles têm uma função que muda até. A gente pode pensar na fala, né, para relacionar. Então, se eu dissesse assim, a Sabrina e a Ana Clara estão esperando por mim na portaria, então aí usariam uma interrogação, né? Mas como aqui eu só estou declarando isso, não tem nada demais, não tem nada que eu queira chamar muita atenção na hora da minha fala, no meu discurso. Então, eu não preciso usar uma exclamação e não preciso usar uma pergunta porque não é uma pergunta. Eu estou declarando que elas estão lá me esperando na portaria. Tudo bem, então, ponto final? Acho que é tranquilo, né? Sempre que terminar uma ideia, uma pausa maior, ponto final. E também para fazer abreviaturas. Beleza, então, seguindo. Agora, o queridíssimo ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Então, a primeira aula a gente viu a vírgula, pausas curtas. Agora a gente viu o ponto final, pausas longas. Uma frase inteira terminou uma ideia, vai lá e põe um ponto. O ponto e vírgula é aquele que fica no meio ali, entre os dois. Então, ele não é uma pausa tão curta,
mas ele também não é um sinal de fechamento de ideia. Ele ainda dá a entender que falta alguma informação, que a frase ainda vai ser completa, só que ele é uma pausa maior. Então, eu estou falando, e aí já faz um tempo que eu estou falando, eu coloco essa pausa maior, e aí depois eu continuo o meu texto. Então, quando você usa ponto e vírgula, você não pode usar ele no final, porque ele dá a ideia de continuidade, ainda vem mais coisa pela frente. A diferença é que ele é um pouquinho maior, uma pausa um pouco maior que a vírgula, e um pouco menor que o ponto. Então, ó, quanto à melodia da frase, indica um tom ligeiramente descendente, ou seja, está quase acabando, mas é capaz de assinalar que o período ainda não terminou. Então é isso, ele dá essa ideia de que a ideia está sendo desenvolvida, ela está prestes a terminar, mas ainda não acabou. Eita, 2 vezes mesmo slide. Quando a gente usa o ponto e vírgula, então, depois que a gente já entendeu a ideia geral dele, a definição, né? Para separar orações coordenadas, não unidas por conjunção, que guardem relação entre si. Primeiro de tudo, importante definir o que é oração coordenada. Alguém sabe me dizer? Se não souber, fala não. Eu vou tomar um silêncio como não. Ou alguém está digitando também, né, para explicar. Boa, Kelvin. Oração coordenada, gente, são orações que elas são independentes, ou seja, elas não dependem uma da outra. Elas têm seu sentido completo e, por isso, elas funcionam uma ao lado da outra. Elas podem estar uma ao lado da outra, mas elas não têm relação de dependência entre si, que é o caso da oração subordinada. Lembra? Subordinada depende da primeira para fazer sentido. Oração coordenada são orações onde as ideias já estão completas em si e elas não têm uma relação de dependência. Então é isso. Podem usar como sinônimo de coordenada como oração independente. Olha ali, olha essa frase. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. Então, assim, as duas frases, as duas ideias, as duas orações, elas têm uma ligação, elas têm uma relação. Mas elas são frases independentes. Eu poderia dizer simplesmente o rio está poluído e eu também poderia dizer os peixes estão mortos. As frases fazem sentido uma sem a outra, só que aí a gente quer ligar elas de alguma forma. Por quê? Porque elas têm relação. Então eu posso colocar um ponto e vírgula ali. Daí eu junto as duas ideias, que são orações coordenadas, e elas têm uma relação entre si. Por quê? Porque os peixes estão mortos justamente porque o rio está poluído. Percebe? Então elas têm uma relação, mas elas fazem sentido uma sem a outra. Daí eu posso separá-las por ponto e vírgula. Tranquilo? Esse primeiro tipo, esse primeiro lugar onde a gente pode usar? Quando eu digo que não tem conjunção, conjunção é aquele mas ou porém, esses tipos de ligação. Então, tipo, ou então, o rio está poluído porque, ou os peixes estão mortos porque o rio está poluído. Não tem esse porquê, ou seja, não tem essa conjunção, uma coisa que liga uma oração à outra. Por isso a gente vai lá e simplesmente põe um ponto e vírgula. Então, próximo caso. Quando usar o ponto e vírgula? Para separar, novamente, orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula. Então, mais uma vez, a gente tem orações coordenadas, orações dependentes, né? Só que dessa vez, a gente já tem uma que já está usando vírgula. Então, para não ligar as duas com um monte de vírgula, para não parecer que é uma lista, lembra daquela utilidade da vírgula, que é elementos de função sintática da mesma função, a gente vai listando com vírgula. Para não ficar assim, então a gente, como já tem vírgula, a gente vai lá e separa fazendo o uso do ponto e vírgula. Olhem aqui. 10 professores votaram a favor do acordo. Aliás, a frase começa antes, né? O resultado final foi o seguinte: 10 professores votaram a favor do acordo.
9 o quê? Votaram contra. Então, eu já tenho o 9 votaram contra, né? Que a gente fez o uso da vírgula, omitiu o verbo, né? Porque ele já aparecia antes. Então, a gente sabe, eu não preciso falar 10 professores votaram a favor, 9 votaram contra. Quando eu digo 9 contra, já dá para subentender que está falando da votação de antes. Então, 10 professores votaram a favor do acordo, ponto e vírgula, por quê? Porque em seguida já vai precisar vir a vírgula. Na frase seguinte, não daria para eu colocar 9, ponto e vírgula contra. Por quê? Porque aí ia cortar essa ideia. O 9 não ia estar mais ligado ao contra. Porque tá vendo que a gente só usa o ponto e vírgula para separar frases que já fazem sentido uma sem a outra? Se eu separar o 9 do contra, não vai fazer sentido. 9 sozinho ou contra sozinho. Elas precisam estar juntas. E para ter esse efeito, a gente põe a vírgula, porque a gente já viu lá atrás que ela pode ser usada para omitir o verbo que já apareceu antes na frase. Então, como o verbo votar já apareceu, a gente vai lá e usa a vírgula. E como essas frases fazem sentido uma sem a outra, porque eu poderia simplesmente dizer 10 professores votaram a favor do acordo. Ou então, 9 votaram contra. Então, são orações coordenadas, ligadas ali, como já tem uma vírgula, ponto e vírgula para separar uma da outra. Ok? Eu destaquei em amarelo orações coordenadas para vocês perceberem que a parte de cima é uma oração coordenada e a parte de baixo é outra oração coordenada. Então, continuando. Daí, esse uso aqui é um uso em comum com a vírgula. A vírgula a gente também pode usar para enumerar as coisas. E o ponto e vírgula também. Então, olha lá. No parque de diversões, as crianças encontraram 2 pontos. Brinquedos, balões, pipoca. Só que diferente da vírgula, a vírgula, quando a gente faz uma enumeração, a gente coloca o último elemento, a gente põe um E. Então, por exemplo, se fosse vírgula aqui, seria brinquedos, vírgula, balões e pipoca. Quando a gente separa itens de uma lista com ponto e vírgula, o último item, ele vem, antes dele vem um ponto e vírgula e ele é encerrado com um ponto final. Então, não tem E. O E do final é só quando a gente faz uma lista com vírgulas. Se você preferir, se você optar por fazer uma lista com ponto e vírgula, então você põe o ponto e vírgula e encerra com um ponto. O último elemento tem um ponto na frente. Tá vendo como tá aqui? Então, tranquilo esse uso aqui, né? Para enumerar as coisas. Parecido com a vírgula, mas lembrando desse detalhe do final. Que outro lugar que a gente pode usar o ponto e vírgula também? Para alongar a pausa de conjunções adversativas. Que conjunções adversativas? Essas que estão entre parênteses. Entre outras, né? Existem mais. Mas as mais comuns são essas daí. Então, para alongar uma pausa, para deixar uma pausa dessa conjunção adversativa maior, no lugar da vírgula, a gente coloca o ponto e vírgula. Olha o exemplo. Gostaria de vê-lo hoje. Ponto e vírgula. Todavia, só o verei amanhã. Então, ao invés de você colocar esse todavia entre vírgulas, você deixa uma pausa maior antes dele, com o ponto e vírgula. Você põe a conjunção, uma vírgula e continua. Então, ou seja, vocês podem pensar que antes de uma conjunção adversativa, vocês também podem fazer o uso do ponto e vírgula. Por quê? Porque ele vai deixar essa pausa maior. Então, antes de conjunções adversativas, também cabe o uso do ponto e vírgula. O que mais? Para separar orações coordenadas adversativas, quando a conjunção aparecer no meio da oração. Até então, a gente tinha visto exemplos de uso do ponto e vírgula quando não tinha conjunção. Então, a gente só tinha 2 orações que eram independentes, e a gente ia lá e botava um ponto e vírgula. Agora, a gente tem uma conjunção, e essa conjunção aparece bem no meio da frase, separando uma da outra. Então, você vai lá e vai botar
um ponto e vírgula. Por quê? Porque já tem muita vírgula na frase já. Se você botar outra vírgula aqui, ia ficar estranho. Então, esperava encontrar todos os produtos no supermercado. Ponto e vírgula. Obtive, vírgula. Porém, por que essa vírgula? Porque a conjunção, né, adversativa. Então, a gente tem que usar a vírgula para, em seguida, trazer o contraste, trazer a ideia oposta. Por quê? Eu esperava encontrar todos os produtos, mas, entretanto, eu obtive apenas alguns. Então, aqui fica uma pausa maior. Tem o verbo, uma vírgula para separar a conjunção adversativa, e aí encerra a frase. Deu para entender, gente? Esse uso? Então, a gente tem duas orações coordenadas, adversativas, ou seja, que traz uma ideia contrária, né? Porque elas têm uma conjunção adversativa no meio. Então, aí a gente pode fazer o uso do ponto e vírgula. Então, de maneira geral, a gente pode pensar no ponto e vírgula como uma pausa maior que a vírgula e menor que ponto e vírgula. Então, ela vai entrar ali no meio. Uma outra informação que eu queria reforçar sobre o uso do ponto é que a gente tem que usar mais ponto do que a gente costuma usar. Períodos longos não são coisas boas, principalmente na redação. Tomem cuidado quando vocês veem que vocês têm muitas linhas e, demora muito para chegar no ponto. Repensem, tentem reformular a frase de forma que o ponto caiba antes. Por quê? Porque senão fica muito longo, fica cansativo, você pode acabar misturando as ideias e aí aquele ponto vai ficar, demorou demais para fechar o ponto. Então, façam uso do ponto final, lógico, observando quando é que cabe, né? Se você realmente terminou a ideia ou se ainda tinha uma questão de continuidade que você acabou não percebendo. Então, se terminou a ideia, aliás, tentem pensar frases que sejam encerradas rapidamente, porque isso deixa o nosso texto mais interessante. Frases curtas, diretas, são mais compreensíveis do que frases muito longas. Então, usar mais o ponto final deixa o seu texto mais fácil de ser compreendido. Porque aqui, eu sei que aqui terminou uma ideia, aqui tem outra ideia. Agora, se fica uma ideia muito longa, é difícil acompanhar. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre esses usos? Daí, como a gente tem mais um tempinho, não deu tempo de preparar os slides, mas eu queria falar, ainda no mesmo assunto, né, de pontuação, falar sobre o uso dos dois pontos. Já que a gente está nessa coisa de ponto, né? Uma leve propaganda da Netshoes aqui. Tá, então vamos lá. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem. Depois eu preparo os slides para vocês certinho. Só para a gente já conseguir falar mesmo sem eu ter preparado. Então vamos lá. Os dois pontos representam um sinal gráfico que faz parte dos sinais de pontuação. Ah, sério? Na produção de textos, eles marcam uma breve pausa no discurso. Geralmente são utilizados antes de uma explicação ou esclarecimento, após os vocativos, em sínteses ou resumos, citações, falas, enumerações, exemplos, dentre outros. Ou seja, existem muitos usos para os dois pontos, né? Vamos olhar para eles, então. Primeiro lugar onde você pode usar os dois pontos, nas explicações ou esclarecimentos. Então, você introduz a frase e a partir do momento que você vai explicar, você antecede essa explicação com o uso dos dois pontos. Aí a pessoa entende que em seguida vem a explicação do que você introduziu antes. Então, olha lá.
O empreendedorismo corresponde a um conceito novo que inclui conceitos essenciais. Então, quais são esses conceitos essenciais do empreendedorismo? Você vai explicar agora. Aí, a proatividade e a capacidade de criar algo inovador. Então, você trouxe uma informação e aí você diz assim, que corresponde a um conceito novo que inclui conceitos essenciais. Quais são eles? A explicação vem em seguida. Proatividade e a capacidade de criar algo inovador. Então, eu vou explicar alguma coisa, vou esclarecer alguma informação, use 2 pontos. Aliás, não é uma regra, né? Mas você pode usar os 2 pontos. Que outro lugar que cabe os 2 pontos? Nas sínteses ou resumos. Então, vamos lá. No Brasil, o problema da violência aumenta a cada dia. Que comecinho com cara de redação, hein? Por isso, a maioria dos cidadãos do país tem medo de sair de casa. Em resumo, então vou resumir uma ideia. A violência e o medo crescem no país. Então, eu resumi a ideia. O que é que acontece? Como é que eu posso falar algo que é tão complexo, resumidamente? Quero passar essa ideia de resumo, põe os 2 pontos, tá tudo certo. Então, no Brasil, o problema da violência aumenta a cada dia. Por isso, a maioria dos cidadãos do país tem medo de sair de casa. Em resumo, a violência e o medo crescem no país. Outro uso, nos discursos direto. Após ouvir atentamente a pergunta da professora, José respondeu, 2 pontos. Então, é o José que vai falar, é isso que quer dizer discurso direto. Então, não é ninguém falando pelo José, é ele mesmo falando. Então, é ele diretamente, o discurso diretamente do seu locutor, né? Então, José respondeu, aí tem outra versão. Não estou preparado para a prova. Deixa eu ver aqui, cara. No Brasil, o problema da violência é muito cada dia. Por isso, a maioria dos cidadãos do país tem medo de sair em casa. Não precisaria desse. Eu nem me atentei a isso, porque eu estava preocupado com os 2 pontos. Deveria concordar com a maioria. Aham. Sim, certinho. Bem visto. Aqui elas estão falando que aqui, gente, e se saírem, deveria ser sair e não saírem, porque tem que concordar com a maioria. Embora seja os cidadãos, né? É a maioria que se refere nesse momento. Então, é sair aqui. Voltando aqui. Como eu disse, no discurso direto é a própria pessoa quem está falando, né? Então, ele disse, não estou preparado para a prova. Como é a fala dele mesmo, eu faço uso dos 2 pontos aqui, para mostrar que é um discurso direto. Que mais? Nas citações. Lembram que as citações podem ser usadas na redação? Então, a gente pode usar 2 pontos também na redação. Já dizia o poeta português Fernando Pessoa. Então, o que ele dizia? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, já estou citando a fala dele. Se eu estou citando, posso usar os 2 pontos ali para dizer que em seguida vem a fala, né, vem a citação do Fernando Pessoa. Que outro lugar também? Nas enumerações. Só que é diferente do uso da vírgula e do ponto e vírgula, né? Ele vem antes, os 2 pontos vêm antes. Por quê? Porque ele é uma pausa pequena. Diferente do ponto e vírgula e diferente do ponto final, ele representa uma pausa pequena. Os planetas do sistema solar são. Então, a partir de aí, você vai elencar quais são os planetas. Então, os planetas do sistema solar são. Você está anunciando, né, o que vem depois. Você vai enumerar. Aí, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nos exemplos. Então, depois do clássico, por exemplo, que a gente usa, você pode colocar os 2 pontos também. Você vai mostrar que você vai exemplificar em seguida. O substantivo é uma classe de palavra que nomeia os seres. Quais seres? Por exemplo, a casa, o carro e o móvel. E aí vocês podem se perguntar aqui, por que
o móvel, por que que antes do móvel a gente não tem um E? Vocês sabem me dizer? Porque lembra que eu falei que quando a gente enumera uma coisa com vírgulas, o último item a gente tem um E antes? Alguém sabe me dizer por que que ali a gente não tem o E? Isso, exatamente. A Camille e o Agripino disseram certo. A gente só coloca um E quando a nossa lista acabou. Então, por exemplo, quando eu dava aqueles exemplos falando, fui ao mercado, comprei isso, isso e isso. Eu só comprei aquelas coisas. Quando a gente tem uma lista que poderia ainda ser acrescentada mais coisas, então aí você pode colocar o encerrar sem colocar o E. Por quê? Porque o substantivo é uma classe de palavra que não dá só nome à casa, ao carro e ao móvel. Ele pode dar nome ainda a muitas coisas. Então essa lista não acabou. Acabou porque você só deu um exemplo. Você vai citar só alguns, você não vai citar todas as possibilidades que o substantivo nomeia. Então, como é uma lista que ainda não acabou, que ela poderia continuar ser preenchida, não precisa colocar esse E no final. É por isso. Que outro uso? Após vocativos. Lembram do vocativo, que é aquele chamamento? Senhora Diana, 2 pontos. Podemos participar do evento na sexta-feira? Então, você está chamando alguém, invocando, né, vocativo, e aí você pode colocar os 2 pontos e em seguida falar o que você tem a dizer para essa pessoa. Se dirigir a ela. Tudo bem, gente? Daí ele traz uma informação aqui, que eu acredito que já tenha ficado claro, mas vou relembrar. Diferença entre os 2 pontos e o ponto e vírgula. A grande diferença entre o ponto e vírgula e os 2 pontos é a pausa que eles oferecem à produção textual, uma vez que podem apresentar a mesma função dentro de um texto, por exemplo, de enumeração. Por quê? Porque os dois podem ser usados em uma lista, que é o caso ali, né? Assim como a vírgula também. Só que, novamente, os 2 pontos é uma pausa pequena e, normalmente, ele vai ser usado para uma explicação, para anunciar algo, para falar do discurso de alguém, né? Para fazer referência, citação, né? A fala de alguém. O ponto e vírgula, não, ele tem a mesma ideia da vírgula, que é fazer uma pausa, né? No desenvolvimento da fala, da escrita, só que é uma pausa um pouco maior que a vírgula e um pouco menor que o ponto final. Tranquilo, gente? Ok. O que eu tinha preparado para vocês para hoje era basicamente isso, né? O ponto final, ponto e vírgula e os 2 pontos. Tem alguma dúvida específica que vocês queiram tirar? Inclusive sobre a questão do jornal Impacto Ambiental. Vocês gostaram da aula de redação deles? Se alguém quiser comentar. Eu já vou falar o que eu achei. O que eu acho que o que eu mais achei interessante da aula deles foi a questão dos órgãos, né, que vocês podem citar, as organizações. O fato deles serem um jornal que produz conteúdo voltado para o meio ambiente faz com que eles conheçam muito desses órgãos, né? Eu achei muito interessante eles trazerem isso para vocês, porque às vezes eu não conheço alguma organização que trabalha com alguma área específica do meio ambiente, e eles trouxeram várias coisas, né? Esses atores sociais aí, opções para vocês colocarem na conclusão de vocês. Então, achei muito bacana. E eu quero muito que tenha a redação dessa turma publicada lá no site deles, hein? Para eu exibir depois, falar. Olha só, são meus alunos do cursinho, tá? Eu vou divulgar para o pessoal da faculdade também. Deixa eu parar a gravação, então.